tarde. Peço desculpa pelo atraso, isto já vem também da sessão anterior. Então, bem-vindos a esta sessão de Ciências Exatas e da Computação. Eu sou o Carlos Florentino, sou investigador e professor da Universidade de Lisboa, mais precisamente do Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E pronto, é com gosto que vejo interesse nestas ciências por parte de uma geração mais jovem. Isso permite termos a esperança de que a investigação nas ciências exatas e na computação, nas ciências da informação, vão continuar a ser feitas com qualidade. Naturalmente, pronto, só queria deixar umas palavras sobre a matemática, porque muita gente na cultura geral pensa-se que a matemática já está toda feita, que não há mais nada a fazer para além disso. Eu sei que as pessoas que fazem matemática não pensam assim, mas o público em geral muitas vezes pensa que não há mais nada a avançar na matemática, mas é precisamente muito pelo contrário, né? A matemática é uma área muito dinâmica, com resultados novos a serem descobertos todos os dias, todos os anos, e o mesmo obviamente se pode dizer sobre as ciências da computação, ciências da informação, etc. E isto acontece independentemente das aplicações que se podem dar a estas ciências exatas, que foram obviamente fundamentais no presente mundo da tecnologia. E eu acho que gostava de aproveitar esta ocasião, como estamos também a conhecer um bocadinho a investigação feita recentemente, de falar de um matemático, só citar um matemático que eu acho extraordinário e um cientista extraordinário da nossa história, o matemático do século XIX, o matemático mais notável do século XIX, chamado Daniel Augusto da Silva. Para além de ter sido extremamente inovador a nível mundial, trabalhou em física, em química e também no cálculo atuarial. Foi ele que trabalhou para o Monte Pio Geral e fez os primeiros estudos sobre sustentabilidade dos seguros. E eu acho bastante interessante falar nele aqui, porque ele criou, de certa maneira, foi um dos pioneiros da matemática discreta, que é uma ponte entre a matemática pura e a matemática aplicada. E acho que gostava de fazer só esta citação deste nosso matemático extraordinário, que é o Daniel Augusto da Silva, que diz assim, sobre a matemática pura e o seu papel na sociedade. Diz: ninguém está autorizado a capitular qualquer teorias matemáticas como destituídas de aplicação vantajosa, como um mero recreio de elevadas inteligências e como inúteis trabalhos em relação à verdadeira ciência. É uma frase muito interessante deste nosso extraordinário pioneiro na matemática pura e aplicada. Então, passo a palavra aqui à sessão dos alunos do projeto Ciência Viva. Não é? Façam um favor. Boa tarde, o meu nome é David Santos. Estou aqui para vos falar de um projeto que eu e o meu colega Rafael Santos criámos no âmbito do Clube de Ciência Viva e que tem como título Modelo Computacional de um Gás Monoatómico, uma aproximação à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Na segunda metade do século XIX, James Maxwell publicou o seu livro On the Dynamical Theory of Gases. Alguns anos depois, Boltzmann generalizou as ideias de Maxwell e nasceu assim a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Eu e o meu colega iniciámos o projeto criando um modelo computacional que descrevia a colisão entre partículas num gás ideal. O modelo molecular de um gás ideal descreve um sistema isolado no qual partículas idênticas colidem de forma completamente aleatória. Como queremos apenas resultados termodinâmicos, não vamos considerar nenhum movimento, exceto o movimento de translação das partículas. No momento inicial, construímos o código em C para uma melhor compreensão de como é que funcionava a colisão e fizemos apenas para duas partículas. Agora passamos para Python e conseguimos variar tanto o número de moléculas como o número de colisões, a energia total do sistema e o ângulo de deflexão da colisão.
Um dos aspectos mais difíceis para integrar no modelo computacional foi realmente a normalização de velocidades, ou seja, para que a soma de todas as energias cinéticas, de todas as partículas do sistema, fosse a energia previamente estabelecida por nós, tivemos que dividir todas as velocidades por uma constante. Outro aspecto que também utilizamos foram as transformações de Galileu. Estas transformações facilitam-nos imenso trabalho, já que conseguimos passar do referencial inicial para um referencial do centro de massa, onde as partículas terão velocidades simétricas, o que facilitará bastante o processo. Depois basta-nos fazer a colisão com um ângulo de flexão previamente estabelecido por nós e voltar ao referencial inicial com as velocidades após a colisão, onde serão guardadas até à próxima colisão em que serão selecionadas. No futuro, pretendemos implementar 2 modelos termodinâmicos no nosso modelo computacional, que serão os ensembles canónicos e microcanónicos, e verificar assim qual destes permite uma maior rapidez computacional no que toca a chegar a uma aproximação razoável da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Deixo-vos então aqui uma pequena provocação para que nos desafiem e nos ajudem a levar este projeto mais longe. Nós que somos 2 alunos de secundário e queremos abrir os nossos horizontes e não pretendemos, nem eu nem ele, parar por agora. Obrigado. Há alguma questão que queiram fazer? Bom, isto está a funcionar? Tá. Então, passo agora a palavra à Eliana Duarte, do Centro de Matemática da Universidade do Porto. Hi everyone, so I'm not Portuguese, I'm going to give this talk in English. I'm going to tell you about algebraic geometry of causal models. I recently moved to Portugal to pursue my scientific projects here at the Centro de Matemática Universidade do Porto. And when we think about a causal model, we can represent such model with a directed acyclic graph. So here the nodes are random variables, and you see edges. And an edge represents a causal relation between 2 variables. And the question that most of scientists in many different fields are interested in is to know whether X causes Y or Y causes X. And when we are talking about causal models, we start with a graph, like the one you see on top, and we associate to it a family of probability distributions. And the problem is that several DAGs, like the ones that you see on top, have the same family of probability distributions associated to them. And when we're talking about causal models, we want to understand that when we change X, for example, we should be changing Y if the true causal relation is X is causing Y. X should not change Y if the causal relation is that Y causes X. Okay? So in order to test and learn causal relations from data, it is important to have good mathematical models that encode the causal relations of the model. And one way to do such thing is that you can observe the model and try to represent it via one of the DAGs that you see here. Or you can also, besides from observing the model, you can perform a different experiment in which you change one of the variables. This is called an intervention, and here I represented an intervention with this black dot. Okay, so now here we see that doing an intervention on X will help us distinguish between the 2 causal mechanisms. And here I'm giving a very basic example, but what is important to know is that these models are defined in many cases by systems of polynomial equations. So
I have a very concrete example. Imagine x and y are random variables with two outcomes, 0 and 1. And the model is all joint distributions, okay? So the point P00 to P11 is just a distribution for this joint random variable. And the two models at the top define the same, the two DAGs at the top define the same model, which is that there are no constraints, okay? Any distribution for random variables two random variables may arise here. But when we do an intervention, it's like we create another copy of our model, and we can model that intervention on the variable x in this case. And the way we distinguish between these two causal models is by using algebraic equations like the ones you see on the left and on the right. And what I want you to know is that the two equations are different, okay? So the equations on the left define the model that is intervened on x and whose arrow is to y. And this long equation defines the model that from y causes x and when we intervene on x, okay? So these algebraic equations distinguish causal structures. And what is important is that it is very good to encode causal models using polynomials. And what I do in my research and what I've been doing at Centro de Matemática Universidade do Porto is study many statistical models using an algebraic approach. This is a piece of a larger field called algebraic statistics. And what I do is I study statistical models, define my polynomial equations. These polynomial equations are useful to understand the constraints on the models and to formulate discovery algorithms that tell you what are the causal structures between the data, between the different variables that you're studying in data. And understanding the geometrical properties of these models is useful to also understand their statistical properties. Many people think of algebraic geometry as a very abstract area. What I'm telling you is that algebraic geometry is also very useful to study causal structures and problems that arise from data. And what I do more concretely in my research, some of my results are I study the combinatorial properties of these causal models, and understanding them from the point of view of algebraic geometry allowed us to define a new class of model, which we call a context-specific causal model. This was thanks to the ability to understand where the causal structures come from. Using this understanding of algebra and combinatorics, we also propose interventions on context-specific causal models. And in my research, I'm continuing to study these structures and the feasibility of their applications to study real-world examples and solve actual problems in causal inference. And I want to leave you with slide of references for my work that I am doing at the moment and I continue to do. So the first three are the papers that I just mentioned, but in the last three, I want to point you to other work by researchers in my community in which they use polynomial equations to study problems in data analysis. So thank you very much. Thank you. Are there any questions in English? Or Portuguese. I just don't speak very well. Actually, I have a question. In your study of of this data, do you also use mathematical software for simplifying the polynomial equations that you get, like Grobner basis or something like that? Yes. So if you want to. So I use mathematical software to carry out my research because it is important to know the algebraic properties of the models. If you are asking more concretely about does algebra play an explicit role in doing the statistical methodology, the answer is also yes.
using classically, a statistical theory has asymptotic results. You want a large sample size in order for your theory to hold. But when you have a small sample size, you need exact methods. And algebra provides exact methods for that. So I, for example, computed the Grobner basis from these models, and this allows you to compute exact p-values for these models. So it is useful, done, and we do it. Okay. Yeah, thanks. So if there are no more questions, let's continue. Agora dou a palavra à Ana Patrícia Oliveira, do Centro de Investigação em Mídias Digitais e Interação. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia Oliveira, Ana Patrícia Oliveira, e venho da Universidade de Aveiro, da Unidade de Investigação Digimídia, e venho-vos aqui falar de um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com outras universidades, que é o Flavor Game. Quero também deixar aqui só um esclarecimento que o Digimídia é uma unidade de investigação que está inserida na área das ciências e tecnologias da comunicação. Por isso, as ciências exatas não é bem o nosso campo de ação, mas é do design da interação e também da interação do humano-computador. Nós, ao longo dos últimos 5 anos, e também muito à conta da pandemia, temos assistido ao surgimento de jogos com realidade aumentada, de jogos de tabuleiro que utilizam smartphones ou outros dispositivos móveis e tablets até a servir também de tabuleiros de jogo, ou então mesmo experiências de jogo que utilizam comida real e que são os chamados jogos comestíveis, ou os edible games. Então, este paradigma que tem surgido são chamados os jogos híbridos, ok? Que, devido ao seu design, requerem o uso de uma plataforma eletrónica, seja um smartphone, um tablet ou o que for, em conjunto com componentes físicos e peças num tabuleiro. Tendo em conta, por base este contexto, esta comunicação vai apresentar então o projeto do Flavor Game, e ao mesmo tempo lançar aqui a discussão sobre os jogos híbridos, principalmente em contextos de objetivos sérios. Os serious games são jogos que não são tanto de entretenimento, são jogos que têm objetivos educacionais e, nesse sentido, queremos perceber onde é que estes jogos híbridos podem ajudar a desenvolver jogos com objetivos mais sérios e educacionais. É um projeto, o Flavor Game, desenvolvido em colaboração com a Universidade de Aveiro, com a Universidade do Minho e também com a Universidade Católica do Porto, que está responsável pela componente e pela área da nutrição. Este projeto é um projeto que é financiado pela FCT e propõe-se a desenvolver um modelo de jogo híbrido sério que combina uma componente digital que se consubstancia num Tangible User Interface com um jogo de tabuleiro. O objetivo deste jogo de tabuleiro híbrido é apoiar a autonomia e motivação de crianças dos 10 aos 12 anos para escolhas alimentares saudáveis. Nós sabemos que cada vez mais a obesidade é um problema que está representado na infância e daí subjacente existem outros problemas de saúde, como a diabetes e outros tantos mais, e então é neste sentido e no objetivo das escolhas alimentares saudáveis que surge este jogo híbrido sério. Existem algumas perguntas, algumas questões de investigação que orientam este projeto, bem como a recolha de dados que nós fazemos junto do público-alvo, que são as crianças dos 10 aos 12 anos. Essas questões são questões tais como quais são os limites que se devem estabelecer entre a dimensão real e a virtual nos jogos híbridos e
o mais importante de todas, qual o modelo de design de interação que um jogo híbrido deve seguir para promover a experiência, a comunicação e o engagement do próprio jogador, nomeadamente em jogos de objetivos sérios e que são dirigidos a crianças e que são importantes para a mudança de comportamento. Nesta comunicação vou então apresentar algumas das etapas da concepção e desenvolvimento do projeto. Como tenho pouco tempo, não poderei alongar-me muito, mas vou dar aqui vou explanar algumas dessas etapas. O protótipo do jogo de tabuleiro foi uma das primeiras tarefas a ser desenvolvidas. A equipa reuniu-se para testar o protótipo, tendo em vista o ajuste do equilíbrio e da complexidade do jogo, tendo em consideração que era um público mais novo, que iriam ser os jogadores, o principal público-alvo deste jogo. Nós pretendemos, o objetivo principal é que o jogo apele à conversação, à participação das crianças, mas também ao seu envolvimento sensorial no tema da nutrição, ok? E através de quê? Através da introdução de alimentos reais no jogo e como podemos levar as crianças a provar esses alimentos mais saudáveis. Isto vai muito ao encontro daqueles edible games que eu estava a falar no início e teremos aqui esta componente também muito de provar novos alimentos ou mesmo alimentos que já conhecem que sejam saudáveis e ter aqui uma prática mais sensorial em termos do paladar. Como seguimos uma abordagem de design coparticipativo e também de metodologia de investigação-ação, nós tivemos a preocupação de ter o mais cedo possível feedback das crianças acerca do protótipo de jogo que estávamos a desenvolver. Assim, testamos em ambiente real, num ATL, no Conselho, aliás, no distrito de Aveiro, com crianças dos 10 aos 12 anos. No entanto, nós tivemos um problema com a testagem do protótipo com as crianças, porque a pandemia apanhou-nos no meio do desenvolvimento, aliás, no início do desenvolvimento do projeto, e tivemos ano e meio a trabalhar sem as suas orientações, sem as suas opiniões, e foi assim um pouco a trabalhar no escuro e também depois, quando fomos para o terreno, adaptar e tentar recolher todos os dados que nós podíamos para percebermos se estávamos a ir na direção certa. Tenho aqui o exemplo da construção das personagens, aqui o exemplo das cartas que desenvolvemos para as personagens do jogo, mas também construímos também o world building e a narrativa do jogo para que as crianças que se conseguissem envolver mais com o jogo e também depois respondessem ao objetivo da comunicação deste objetivo sério que é então a alimentação saudável. As crianças aqui também tiveram um papel fundamental no sentido de nos indicarem qual o tipo de desenho que gostam mais, que tipo de coloração deveríamos utilizar, como também quais seriam os objetos que deveriam acompanhar cada uma das personagens. Esta já é a segunda versão das cartas. Já tenho aqui a versão 2.0, porque nós inicialmente construímos com imagens vetoriais e menos realistas, e o feedback que nós obtemos é que realmente não é do interesse muito das crianças ter estas imagens vetoriais, mas sim mais realistas e mais próximos daquilo que estão habituados nos seus jogos eletrónicos. Também aqui uma componente importante que foi desenvolvida por um aluno de mestrado foi a componente da realidade aumentada. Houve aqui um desenvolvimento de cartas digitais para que fossem utilizadas em realidade aumentada nas ações que eram ligadas à confecção de alimentos. Temos aqui um exemplo da confecção de uma pizza de queijo e frango saudáveis. Tem aqui vários passos para a sua confecção. Tem aqui um wizard e que nestes passos para a confecção existe interatividade e efeitos visuais na junção dos alimentos. Algo muito importante que nós aqui queríamos no jogo, que queríamos que fosse um ponto bastante importante, era que as crianças não pensassem que alimentos saudáveis são alimentos que são os vegetais, são alimentos que não têm, que são sem saborões, que são os brócolos e as couves e o tomate. E não, podemos fazer uma pizza de queijo e frango saudáveis no sentido de, em vez de fritar o frango, coze-se o frango a vapor, em vez de utilizarmos
em vez de utilizar um frango frito, cozemos o frango a vapor. Se nós, em vez de termos tomate enlatado, podemos comprar tomates e fazer o nosso molho de tomate para colocar na pizza. Isto também é muito importante e também trabalhamos nesse sentido para que as crianças reconheçam que a alimentação saudável não é uma alimentação que realmente é algo que não tem piada e que é algo que vai ser algo aborrecido e que não os motiva. Finalmente, e não para não alongar muito mais, que já estou 2 minutos a mais do tempo previsto, falo também aqui da parte digital, da parte da componente digital e do Tangible User Interface, em que nós estamos a apostar e estamos a trabalhar agora neste momento. O tablet ou outro dispositivo móvel que tenhamos connosco vai guiar as tarefas de jogo e vai enriquecer as ações analógicas com feedback digital. Ou seja, o digital servirá também para guiar e orientar o jogador no jogo, com as regras, com os passos que terá de seguir. E tendo em conta este modelo de interação escolhido, teremos tecnologia física, como circuitos elétricos e outros sensores, embutidos nas peças e no próprio tabuleiro, e que vão auxiliar na estratégia de combinação da parte analógica e também a parte digital. Depois, obviamente, como ainda estamos no último ano do projeto, ainda temos um ano para o desenvolvimento, vamos apostar na recolha também de dados e também dos melhoramentos do protótipo, para que se adequem às expectativas dos utilizadores finais, que são as nossas crianças dos 10 aos 12 anos. Obrigada. Alguma questão? Bom, passo então à próxima oradora, que é a Patrícia Zé Bermudas, do Centro de Estatística e Aplicações da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Sim. Ok. As línguas oficiais do encontro são português e inglês, pelo menos. Ok. Não estou, porque disseram que eu tinha que fazer um shortcut. Só carrega double-clique na Pois, apresentação. mas onde é que eu estou, Patrícia? Não, estava ali. Fiz aqui. Qual é a sua apresentação? Esta, está aqui. Mas não aparece. Disseram que eu tinha que fazer um shortcut. Vamos fazer duplicado por enquanto. Vai assim. Ok. So, good afternoon. So, I'm going to speak in English because I thought there would be researchers from abroad, so I prepared this work in English. So I'm going to speak about using copulas to assess the dependence between observed and simulated wind speed data. This work has been done under my supervision, but it was done by my ex-student, MSc student Lydia André. It was one of the primary outputs of this project of 2017, this one which is referred here. So winds, namely extreme winds, are a very difficult and very important thing to deal with, because, as you know, not large winds do not cause any destruction or any problem, but large winds can be very tricky and can cause both material casualties, property casualties, and also human and animal casualties. And so specifically,
We're not worried about the swell winds, but about the extreme winds. Also in future, we try to, or we would like to be able to design structures and buildings with that information that in some areas there might be very strong winds. This project was developed as part of a previous EDP project which was developed with DEG, which is the Department of the Faculty of Sciences, and also CEAUL, was led by Camille Faridun Turkman and Maria Antonia Amaral Turkman, and I was also part of the group. The purpose in that point was to assess the critical points in terms of Portugal, but in terms of an economical measure, which is not exactly what we intend here, okay? The project nowadays is still running, and it is headed by Miguel de Carvalho, and I'm the PI. I'm the co-PI, sorry. I'm the co-PI. So what do we have as data? We have daily maximum wind speeds recorded in these 117 stations spread out throughout Portugal. And the data was given to us by IPMA. Then we have a very good simulated data, which was provided to us by Instituto Dom Luís. Actually, they were part of the group as well in the EDP project. And they were obtained using one of those huge numerical models. This data is very good, as I told before. The observed data in general, especially when we deal with environmental problems, with environmental issues, is the missing data. Okay, so we have lots of missing data and lots of large periods of missing data, not occasional missing data. The simulated data has also problems, so we cannot have everything perfect. So we have every observation, in every day we have an observation, but there's a misalignment and a mismatch between the simulated and observed data that we have. And so the purpose of this special study, which was one of the first outputs of the project, was to deal with the right tails of the underlying distribution in terms of the daily maximum wind speed. The bottom line, well, the final purpose was try to calibrate the data in order to use the simulated data along with the observed data in order to fill in the gaps and use both sources of information. So the models we used were copula models. Copula models are very interesting, a bit difficult, but interesting. They're interesting, and they enable to describe and characterize the dependent structure between random variables, two or more than two random variables. In this special work, we were dealing obviously with two. Here, as I told you just a few minutes ago, the focus is the right tail of the distribution, the upper right tail of the distribution, because we're focusing on seeing the dependence between the observed and the simulated data in terms of maxima of wind, okay? So one of the parameters that we commonly look at is to assess, which assesses if the random variables are or not asymptotically dependent in the upper tail, because we can see as well in the lower tail, but it's not interesting in our situation. At least it's not the point. So this is the data we had. The data, well, the stations, the location of the stations. As you can see, we had we didn't have many stations. We had to reduce the 117 to 40 because there were large number, but a huge number. In some stations, it reached 90% of missing values,
okay, large periods of missing values, and so we ended up with 40 stations. Okay, so this is the period we considered, and I'm going to especially focus on Castelo Branco because it was a very nice case, because it was very well behaved in terms of not many missing values and no zero at all. So briefly, this slide has lots of stuff, but so first of all, we had to deal with the seasonal pattern. And so we divided the seasons. So we had 4 seasons, obviously. We fitted a model, a copular model for each season. Then we had to deal with the short-term dependence, because obviously the observations, the winds, the maximum wind speeds are obviously correlated because they're daily observations. So we chose every 5 observation. Then, for fitting the model, we had to fit one of the options. It's not the only option. It's to fit a distribution to each marginal, so to X observed data and to Y simulated data. And as you see, well, the traditional distribution to model the tails, the marginal distribution is the Weibull distribution. It's the typical model for modeling wind speed. But we can also use other alternatives, and we did log normal, gamma, and the 3-parameter Burr distribution. So as you can see, and as I told in the very beginning, so there is clearly, especially in the summer season, a difference, a change in location in terms of the observed data and the simulated data. This is not so relevant in autumn and in winter time, as we can see, although, curiously, the simulated tail is longer in the case of winter than in case of the observed data. But in terms of location, there's a mismatch clearly in summer and also in spring. Anyway, winter, autumn and winter and maybe spring as well are the most important station seasons to address. So briefly, we did some, this is just a very, very reduced number of models that we fitted. We fitted the Gaussian, we tried several options. Gaussian copula, student copulas, Clayton, Frank, and Gumbel. Gumbel copula, which was fitted to winter time, to winter season, has an upper bound. You can see here, 0.60. I don't have a pointer, but anyway, here you can see the hand, 0.62. And the others didn't have, so it was 0, the upper boundary, the dependence in the tails, the asymptotic dependence in the tails, okay? And so this is the distribution of the observations when we have here on the x-axis the observations and in the y-axis the estimated wind, okay? And so we can see throughout the considering all the seasons of the year that there's a good fit. Apparently, there's a good fit. It's not apparently in the graph because we checked it was a good fit between the observed data and the simulated and the data simulated by the numerical model. So, in terms of the overall analysis, because this plot, the previous plot was only for Castelo Branco, so we see that most of the times for these, as I told you, and we all know here in Portugal, these are the important seasons for when we observe stronger winds. We can see that these scopular models fitted well, are represented by good copulas in certain sense, because these copulas have a different to 0 upper point, okay, dependence value, okay?
Here, we have situations in which all the lower and the upper are different to 0. Okay? So, finally, we decided to plot all the copulas. We have lots of copulas which I haven't mentioned there, but it doesn't matter, because what we see, for instance, in winter is that, well, the white spaces obviously are regions for which we didn't have enough information, so they were not dealt with. So we can see lots of blues, as you can see, for instance, in winter, there's only 2 or 3 greens, everything is blue. And the blue is the Gumbel distribution, and the Gumbel distribution is, the Gumbel copula is one of the copulas which has upper bound different to 0, which is good. In fact, it means that there is, asymptotically, there is a dependency, strong dependency between the observed data and the simulated data by by the numerical model. Okay. And so finally, just to wrap up, they provide copulas, provide a flexible methodology to describe complex associations, because generally we deal with simple associations, but reality, especially environmental data, has complex associations to deal with. There was misalignment that I mentioned before in spring and summer especially. Gumbel copula is the most fitted in winter. Then the simulated seems to the simulated data seems to fit fairly well the observed data, so it matches, so there's a good match. Evidently on the right side, which is the most important because the maxima are on the right side of the distribution. Okay? So finally, this paper was already published in 2020, and in these magazines, in this journal, just for you to see. Okay, thank you very much for your attention and for your time. Any questions? Comments? So, okay, if not, let's continue. Okay. Now we have So, I Pedro have to Martins leave from this. Centro de Informática e Já Sistemas sei. da Universidade de Coimbra. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu chamo Pedro Martins. O trabalho que vou apresentar, para já devo dizer que vou textuar, porque tenho uns slides em inglês e vou apresentar em português. Vou apresentar em português e também vos vou dizer que o título é um tanto ou quanto enganador. Eu falo numa viagem até aos sistemas criativos artificiais, tendo em conta o tempo que tenho, será apenas um vislumbre e não uma viagem. Este trabalho, ou esta apresentação que eu vou fazer, é um resumo considerável de um trabalho feito já há várias décadas e por várias pessoas. Estão aqui 5 nomes, mas somos mais. Posso dizer que entre a assistência temos algumas pessoas que estão a trabalhar nesta área. E esta área é a área da criatividade computacional. Nós trabalhamos em criatividade computacional desde a década de 90 do século passado. Algumas pessoas do nosso grupo, o Cognitive and Media Systems Group, têm vindo a fazer trabalho desde o início da década de 90, como disse, do século passado. E foi quando essa área, a área da criatividade computacional, surgiu. O nosso trabalho é teórico, mas também prático, e nós temos pensado em vários domínios de aplicação. Nós temos
trabalhado em design computacional nos últimos anos, também em artes visuais, música e recentemente em design de jogos. A isso podemos juntar também geração de poesia e trabalho com texto, entre outros exemplos, mas eu destaco estes. Portanto, design computacional, artes visuais, música e design de jogos. O que é isto da criatividade computacional? De uma forma redutora, nós podemos ver a criatividade computacional como uma sub-área da inteligência artificial. É muitas vezes apresentada dessa forma. Eu discordo, mas como é muitas vezes apresentada desta forma, eu vou apresentá-la desta forma. E o que é que nós fazemos em criatividade computacional? Nós não estamos aqui a substituir os humanos por máquinas criativas. O objetivo não é esse. De facto, nós tentamos entender a criatividade humana e de certa forma, modelá-la. Portanto, ter uma perspectiva algorítmica da criatividade. Tentamos também ter sistemas computacionais como ferramentas de suporte à criatividade, mas também queremos, e isto é importante, e o que vou mostrar aqui, grande parte da minha apresentação será sobre isso, nós queremos que os sistemas computacionais tenham comportamentos que nós possamos considerar como criativos. Criativos se eles fossem executados por humanos. Portanto, é a nossa definição de criatividade computacional. Nós temos vários trabalhos nesta área, como vos disse. Eu apresento aqui 2 trabalhos, talvez mais mediáticos, e por serem no domínio visual. Um deles é o Photogrowth. E o que vocês têm aqui é aquilo que se pode apelidar de um sistema criativo autónomo. Isto é, sem qualquer intervenção humana, eu tenho um sistema computacional que eu posso considerar criativo, que produz artefactos criativos. E o que o Photogrowth faz é criar representações não fotorrealistas de fotografias. Este sistema é alimentado de fotografias e cria representações não fotorrealistas. Neste caso, o que vocês têm são estes traços, que são uma representação alternativa de fotografia, e o que vocês veem aqui são trilhos feitos por formigas. São carreiros de formigas. São carreiros de formigas. Nós temos formigas pintoras, formigas artificiais. E elas alimentam-se da luminosidade da imagem para criar esta tal renderização não fotorrealista. E o que vocês veem aqui é um sistema criativo. É um sistema criativo. Autónomo. Não tem qualquer intervenção humana. Outro exemplo que eu vos vou dar é o Moody Flags ou Ever Changing Flags. Isto tem vários nomes, mas a ideia é esta. Criámos um sistema que apresenta uma bandeira para um país qualquer de acordo com o estado de espírito que se vive naquele momento. Imaginem a bandeira do dia. Eu, por um dado dia, crio uma bandeira tendo em conta as notícias. Mais uma vez, tenho aqui um sistema criativo autónomo. Tem aqui alguns exemplos. Eu posso dizer-vos que este preto que se vê aqui tem que ver com óleo, provavelmente com derrame de óleo. Estes são alguns exemplos que são mais recentes, como vos disse, no domínio visual. Mas eu gostava de vos falar de um sistema que está na gênese disto tudo, que é o Divago. Foi o nosso primeiro sistema autónomo criativo. O Divago. Eu tenho aqui uma representação da arquitetura, não do Divago. O Divago surgiu na década de 90, mas tenho aqui uma segunda versão, o Divago 2, que está a ser trabalhado por um aluno de doutoramento, o João Carlos Gonçalves. E o que é o Divago? O Divago não trabalha no domínio visual, trabalha no domínio conceptual. Isto pode ser encarado como uma abordagem computacional a uma teoria cognitiva que é o Conceptual Blending.
Conceptual Blending é uma teoria cognitiva relativamente recente, começou a ser elaborada, se não me engano, nos anos 80 do século passado, por Gilles Fauconnier e Mark Turner. E esta teoria cognitiva tenta explicar a criação de ideias. Como é que nós criamos ideias? O que há aqui talvez de nuclear nesta teoria é que as ideias são criadas a partir da fusão de outras ideias. Qualquer ideia que tenhamos resulta da fusão de duas ou mais ideias. Isto é o princípio base do Conceptual Blending. Então o que nós temos é uma abordagem computacional ao Conceptual Blending. Nós criamos ideias. Isto é muito aplicado, portanto, ao nível conceptual. Nós temos colegas que aplicam isto, por exemplo, no domínio da matemática, na construção de teorias. E como é que isto funciona? Nós alimentamos de um mapa conceptual, de uma base de conhecimento. E uma base de conhecimento significa termos milhões de conceitos. Nós trabalhamos com milhões de conceitos. E dentro desses milhões de conceitos encontramos domínios. Esses domínios podem ser o domínio dos congressos, o domínio da estatística, pode ser uma coisa até mais pequena, o domínio, por exemplo, do casamento. Portanto, eu tenho descrições de casamento, eu tenho descrições de congressos, eu tenho descrições de carros, eu tenho descrições do vento, entre outras coisas. Nós tentamos identificar domínios e dentro desses domínios tentamos identificar espaços de entrada, espaços mentais. Portanto, eu dentro, por exemplo, aqui nesta sala posso ter o domínio do congresso e posso identificar o orador, como posso identificar o moderador. São dois espaços mentais. O orador tem determinadas funções, o moderador tem outras funções. Identificados estes dois espaços de entrada, estes dois espaços mentais, nós vamos tentar encontrar analogias entre estes espaços mentais e, com isso, formar um novo conceito. E esse novo conceito é formado na Blend Factory. A Blend Factory vai integrar estes dois conceitos e elaborá-los. E vai resultar um novo conceito, que é o blend. O blend é um novo conceito. Portanto, é este o princípio. É assim esta arquitetura. Devo dizer-vos que isto trabalha sobretudo com algoritmos de inspiração biológica. Nós temos otimização multi-objetivo. Isto é um processo iterativo, demorado. Às vezes estamos imenso tempo à espera de resultados. E às vezes não são os melhores resultados. E posso dizer-vos que obtemos às vezes coisas completamente parvas, mas isto também depende do que alimenta o sistema. E para avaliarmos isto, tentamos criar conceitos que nós humanos já criámos. E um exemplo disso é o vírus de computador. O vírus de computador é um blend, podemos enquadrá-lo como um blend, é uma combinação de duas ideias. Temos o computador, temos o vírus. Okay? E ao fundirmos estes dois conceitos, podemos obter o vírus de computador. E é isso. Há aqui uma analogia. O computador, se virmos o computador como um ser vivo, o hospedeiro, se virmos o computador como um hospedeiro, nós podemos chegar a esta ideia de vírus de computador. Portanto, há conceitos que já existem, mas que nós usamos para avaliar o nosso sistema criativo. Mas o nosso objetivo não é criar vírus de computador, isto é, criar a ideia de vírus de computador porque ela já existe, mas novas ideias. Nós fizemos este trabalho e continuamos a desenvolver este trabalho, mas houve uma altura que pensámos, então e se fizéssemos, se adaptássemos esta ideia de blending conceptual para o domínio visual? Isto é, seria possível nós, com descrições textuais de representações visuais de conceitos,
nós fazermos a fusão dessas representações visuais. E foi assim que surgiu este trabalho, A Pig, an Angel and a Cactus Walk into a Blender. Portanto, nós começámos por fundir porcos, gatos e anjos e ver o que é que estava. Tem aqui representações, uma representação de um anjo, aliás, duas representações de um anjo, duas representações de um gato, e a ideia era, será possível nós, tirando partido daquela arquitetura, termos um sistema que cria novos conceitos? Já agora, se calhar tem a dúvida porque é que nós estamos a fundir, a integrar gatos, porcos e anjos. Porque sim, foram os elementos que nos lembrámos no início. Temos um ser sobrenatural, temos uma planta e temos um animal. Se nós vamos fundir um gato com um anjo ou um gato com um porco, convém, e isto tem que ver com a teoria do conceptual blending, convém que a nova criatura, olharmos para a nova criatura, saibamos quais foram os passos de entrada originais. E isto obriga-nos a manter aquilo que se apelida de partes prototípicas destas entidades. Por exemplo, o porco, se pensarmos nas partes prototípicas do porco, eu diria que são as orelhas, o focinho e a cauda. No caso do anjo, a auréola, provavelmente, e as asas. Então vejam o que este sistema pôde criar. Portanto, nós criámos, ao misturarmos, ao levarmos um porco, um anjo e um gato para um Blender, obtivemos algumas destas figuras, criaturas. Nós trabalhamos, isto foi o trabalho inicial, nós neste momento continuamos a trabalhar muito nesta área, que é a área de blending visual. Isto é um trabalho seminal, mas que eu gosto bastante. E tudo isto é feito com algoritmos de inspiração biológica. É uma forma de nós termos este comportamento criativo. Ok, eu mostrei-vos sistemas criativos autónomos, portanto, artificiais autónomos. Agora vou falar um pouco de sistemas co-criativos, que é uma área que me interessa, dentro da criatividade computacional, uma área que me interessa bastante. E o que é que são sistemas co-criativos? Aqui eu tenho pelo menos dois agentes criativos, e a ideia é ter um artificial, um sistema computacional, e um humano. E vou mostrar-vos um trabalho, e vocês podem até aceder à plataforma, através de imaginating.dei.uc.pt. O Imaginating é uma plataforma co-criativa, se bem que nós tenho a certeza, que nós podemos ir bem mais longe no que respeita a esta perspectiva co-criativa, que permite criar uma representação visual através de emoji, de conceitos que não são representados através de emoji. Temos este exemplo, o animal pão, ok, mas poderia ser outra coisa. E o que ele faz, esse sistema, numa colaboração com o humano, é chegar a uma representação do animal pão. Porquê que nós fazemos estas coisas? Isto parecem exemplos tanto ou quanto inconsequentes, mas não são. Nós usamos isto, por exemplo, em ideação, em contexto de design, gráfico. Podemos usar isto, não só design gráfico, mas, por exemplo, para a criação de personagens no jogo, nós usamos estas plataformas. Ok, eu dei-vos exemplos como vos disse, não era uma viagem aos sistemas criativos artificiais autónomos, foi um vislumbre. Posso dizer-vos que a investigação que continuamos a fazer na área da criatividade computacional prende-se com o conceptual blending
a suportar a criação destes sistemas criativos artificiais. Preocupamos-nos bastante com o visual blending, portanto, criar representações visuais fundindo imagens prévias, isto tanto a nível 3D, fotorrealista, não fotorrealista. Temos vários exemplos. Sistemas co-criativos. Portanto, elaborar um sistema onde tenho um agente criativo, que é um sistema computacional, e, do outro lado, um humano. A avaliação da própria criatividade computacional é uma área onde se tem investido muito nos últimos anos. A avaliação não é fácil, nós não queremos fazer testes de Turing. Aliás, o teste de Turing, salvo raras exceções, é uma má solução. Portanto, há soluções em que se justifica o teste de Turing, mas não é através de um teste de Turing que nós avaliamos sistemas criativos. E, por fim, um tema que também está em voga, que é a questão da explicabilidade. Nós temos os sistemas criativos a criarem artefactos, mas convém que conheçamos a motivação por trás da criação desses artefactos. Ok, termino a minha apresentação. Se tiverem questões, responderei. Bom, eu diria que se calhar há sempre a hipótese de colocar as questões no final da apresentação e se calhar agora estamos a ficar um bocadinho atrasados. Por isso vou passar ao Leonardo Azevedo, Centro de Recursos Naturais e Ambiente. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite e por vocês estarem aqui hoje para me ouvir um bocadinho. Vou tentar manter-me no tempo limite para a sessão. Vinha hoje partilhar convosco o trabalho que nós temos vindo a desenvolver no Serena, no desenvolvimento e na aplicação de ferramentas de modelação espacial para auxílio da gestão da pandemia por Covid-19. Basicamente, eu estou aqui em representação de um grupo mais alargado de pessoas. E, como vocês vão ver, estes mapas foram extensamente utilizados durante os últimos 2 anos, quer pela DGS, quer pelo Governo, em algumas decisões que foram tomadas. Portanto, começo por motivação do nosso trabalho, portanto, que tem a ver, que está relacionado basicamente com a criação de ferramentas de visualização, não só de visualização, mas um bocadinho mais além do que isso, da modelação espacial e temporal, mas hoje só vos trago a parte espacial, que permitem desenvolver ferramentas que são efetivas na tomada de decisão e na monitorização da propagação de uma doença, ou do evento epidémico como o que estamos hoje, ou que estamos a viver há já alguns anos. Basicamente, uma das principais características desta doença é que ela tem um padrão espacial e temporal e simultâneo, ok? Quando nós tentamos modelar a evolução da doença, temos que ter em conta estes dois domínios. E aquilo que é normalmente feito, os mapas que são normalmente gerados neste tipo de situações, são mapas como, por exemplo, como este que tenho aqui neste slide, em que existe, por exemplo, nós estamos a calcular incidências, basicamente o número de casos novos que ocorrem durante um certo período de tempo, dividido pela população de uma determinada região. Mas, como podem ver aqui, este mapa é altamente descontínuo, e é descontínuo nas fronteiras de municípios. Neste caso, são 268 municípios em Portugal continental e, portanto, a incidência salta de um município para o outro, e às vezes não faz muito sentido ter uma incidência muito alta e depois num vizinho ter uma incidência muito baixa, porque, de facto, estes fenómenos têm um padrão espacial, como já disse, e propagam-se no espaço, e os fenómenos naturais não estão condicionados a fronteiras administrativas e burocráticas e, portanto, são coisas um bocadinho mais dinâmicas e mais complexas. E o objetivo do nosso trabalho, e nós começámos a trabalhar muito cedo, desde o início da pandemia, em março de 2020, foi desenvolver um método de ciência de dados espaciais, ou de geoestatística, para a criação de mapas de alta resolução. Em cada pixel daquele mapa tem 4 km quadrados, são 2 km por 2 km quadrados, 2 km por 2, e em que a incidência, neste caso,
ou a incidência cumulativa a 14 dias, tem um padrão de continuidade espacial que nós podemos modular e podemos descrever através de uma matriz de covariância espacial, por exemplo, e modelada através dos dados. Mas queríamos ir um bocadinho mais longe até, e portanto, aquilo que nós fizemos foi não só prever a tal dispersão da doença contínua, mas também avaliar a incerteza da própria previsão espacial. Okay? Para um determinado local prevemos aquela incidência com uma determinada incerteza. A incerteza é importantíssima na tomada de decisão e a incerteza, no nosso caso, depende basicamente da população de cada concelho. Um concelho com uma população menor terá uma incidência mais alta, portanto, se errarmos por um pequeno número de casos, então aí a incerteza vai ser maior. Num município em que a incerteza em que a população é mais alta, a incerteza será menor. Bom, e depois entramos com o conceito também do bloco ou da dispersão espacial de cada um dos municípios, porque cada um destes municípios tem uma área quadrada, tem uma área diferente e, portanto, temos que ter em conta essas características de cada um dos municípios. Eu não vou entrar em grandes detalhes da metodologia, mas basicamente nós aplicamos um enquadramento ou uma técnica de simulação e modelação geoestatística que tem por base um modelo de Poisson e depois utilizamos aquilo que nós chamamos uma simulação sequencial estocástica por blocos, em que o bloco basicamente integramos a forma geométrica de cada concelho e a população de cada concelho para calcular a incerteza e para fazer a previsão espacial da tal incidência cumulativa a 14 dias para cada um dos dias. Portanto, nós começámos, esta é a curva temporal que fui roubar ao dashboard da DGS, mas que fui roubar há um ano atrás. Basicamente, nós começámos a fazer este tipo de análise e produzir mapas diários em março de 2020. Depois passámos uma fase em que fizemos mapas diários, mapas semanais, mapas mensais e terminámos, pelo menos, a geração de mapas de uma forma de produção com a DGS no início do mês de março deste ano. Portanto, todas as semanas desenvolvemos este tipo de mapas, aplicámos os métodos, recebíamos os dados, processávamos, aplicámos o método, desenvolvíamos os mapas para a DGS e muitas vezes para o Conselho de Ministros também. Como é que são estes mapas? E vou só aqui mostrar alguns exemplos. Portanto, por ser uma simulação estocástica ou geoestatística, nós conseguimos, o que nós geramos na realidade são realizações, são cenários prováveis da realidade para um determinado dia, a nível de incidência ou de risco. Nós aqui utilizamos o conceito de incidência como o risco de uma determinada localização ser suscetível à doença. Portanto, nós temos várias realizações, vários cenários. Todos estes cenários partilham a grande escala as mesmas características, padrão de quantidade espacial, histograma, a reprodução dos dados observados em cada concelho, mas depois são diferentes na descrição espacial do fenómeno à pequena escala. Portanto, nós geramos um conjunto de realizações ou de cenários onde podemos calcular, por exemplo, a mediana ou a média ou o valor esperado para um determinado dia de incidência, mas não só este valor esperado, mas também o mapa de incerteza espacial que está associado ao mapa de risco, ao mapa de risco médio ou de mediana, neste caso que vos trago aqui. Okay? Aqui a incerteza é zero em alguns pontinhos, porque nós temos que assignar uma localização específica XY do centroide do concelho, neste caso, portanto aí a incerteza é zero, mas basicamente o que nós vemos é que há localizações ou concelhos em que a incidência é muito alta, mas também estão associados a incerteza muito alta, e haverá outros em que estão associados a uma incidência muito alta, a um risco muito alto, em que a incerteza será mais baixa. Portanto, aqui trago só um pequenino filme com a evolução espacial da primeira e da segunda ondas epidémicas em Portugal. Portanto, aqui os dias a passar, de 5 em 5 dias, e podemos ver depois a chegada na segunda vaga e a passagem da vaga por território nacional. Para além disso, portanto, não só geramos os mapas de incidência diários para cada um dos concelhos, como estão aqui representados nas primeiras 5 figuras, como também fizemos algumas previsões da variação semanal a 7 dias da própria incidência. Okay? Portanto, como é que a incidência varia semana a semana, se está a aumentar, se está a crescer, por cada um dos concelhos, basicamente ajustando um modelo de regressão a cada um dos pixels destes mapas que nós geramos para determinados dias, para uma série de dias, e que também com algumas medidas de incerteza para a tomada de decisão. Para além do trabalho todo que fizemos e que temos desenvolvido para o território nacional, portanto, a uma escala mais global, diremos assim, fizemos também alguns casos de análise de modelação espacial e temporal
mais específicas para algumas das regiões metropolitanas, da região metropolitana de Lisboa e do Porto, e outros conjuntos de freguesias passaram por eventos mais críticos, okay? que foi necessário fazer algum deste trabalho com maior detalhe. Do lado esquerdo tem na mesma um mapa de incidência, mas a escala de cores é um bocadinho diferente, está mais de acordo com aquilo que o SCDC propõe, e do lado direito uma variação através da incidência durante 7 dias, entre a semana de 14 a 20 de maio de 2021. Portanto, este trabalho foi feito de uma forma inicial voluntária, se quisermos assim, portanto, sem nenhum projeto atrás para desenvolver ou para financiar este trabalho, e ao longo do trabalho que fomos desenvolvendo, neste momento temos 2 projetos a correr financiados pela FCT, um mais específico sobre o desenvolvimento de técnicas de análise espacial, e outro em que combinamos este tipo de ferramentas de análise espacial com ferramentas de aprendizagem automática, redes convolucionais, redes de LSTM, etc. E de referir ainda que não é um trabalho único do Serena, mas é um trabalho colaborativo entre várias instituições nacionais e algumas outras unidades de investigação do técnico, que nos permitiram fazer não só... Portanto, nós Serena, estamos mais relacionados com a parte do desenvolvimento das técnicas de modelação espacial, o SEGIST relacionado com algumas tarefas relacionadas com a interação entre a ciência e a sociedade, e quais são os mapas mais úteis para os médicos para a tomada de decisão, e o ITI no desenvolvimento todo de um dashboard que nós tivemos ativos durante muito tempo, onde todos estes mapas foram disponibilizados já à sociedade. E, portanto, basicamente era isto que vinha a apresentar hoje, e estou disponível para qualquer pergunta, e obrigado pela vossa atenção. Questões? Comentários? Acho que podia fazer uma questão, um comentário. Portanto, a ideia é continuar a fazer simulações espaciais de doenças que não sejam necessariamente o Covid, em Sim, geral? portanto eu estou aqui, eu vim substituir uma colega minha, eu sou geoestatístico ou geofísico até, mas temos colegas no grupo que sim, que têm feito algum trabalho de epidemiologia ambiental e de modelação de doenças, nomeadamente de cancro, e do efeito da poluição atmosférica no peso à nascença, etc. Portanto, temos um grupo de investigadores no Serena que se tem dedicado a essa área de investigação. Não eu pessoalmente, mas utilizando este tipo de ferramentas geoestatísticas. Okay. Obrigado. Ok. Então, continuamos com Ildefonso dos Reis Nogueira, do Laboratório de Processos de Separação e Reação. Laboratório de Catálise e Materiais. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos um pouco sobre essa sinergia entre Scientific Machine Learning e Engenharia de Sistemas de Processos que temos promovido no ALICE, no LSRE, para cuidarmos das problemáticas que enfrentamos hoje em dia na sociedade. Então, meu nome é Ildefonso Nogueira e vamos falar um pouco sobre isso, em linhas gerais. Não temos resultados específicos, mas vamos mostrar em linhas gerais a investigação que temos desenvolvido. Então, para começarmos, os problemas que enfrentamos hoje em dia e como nós vemos a solução aplicada de Scientific Machine Learning e Engenharia de Processos nessas problemáticas. Primeiro, para promover uma produção industrial verde e sustentável. Depois, nós temos o problema da economia, uma economia volátil, uma economia não linear, e estamos em busca de promover uma produção que leve em consideração esse cenário econômico. Também uma sociedade, temos o problema do envelhecimento da sociedade europeia, e em breve teremos um problema na escassez de mão de obra, e aqui estamos a promover sistemas autônomos, buscar promover sistemas industriais autônomos capazes de uma produção com mínimo intervenção humana. Depois, uma indústria que leve em consideração essas problemáticas e que seja economicamente viável, e aqui temos um problema também na educação. Nós observamos e temos relatórios internacionais apontando
que a mão de obra que chega no mercado de trabalho hoje em dia, principalmente na indústria, não está qualificada suficientemente para lidar com as novas tecnologias. E aqui estamos procurando também a formação de profissionais capazes de lidar com a indústria 4.0 e se apropriarem dessas tecnologias que vão enfrentar quando chegar à indústria. E, por fim, a transformação digital, utilizar essas tecnologias de engenharia de processo, inteligência artificial, aplicada na transformação industrial, na transformação digital da indústria. Então, vamos ver um pouco sobre isso. E, para começar, estamos a desenvolver uma linha de investigação multidisciplinar, considerando não somente o geral, mas o mais básico do processo. Então, aqui no núcleo, nós temos a inteligência artificial e os modelos tradicionais, os modelos que nós dominamos na engenharia, trabalhando concomitantemente, promovendo a base para esse processo. E, por cima disso, nós temos o controle avançado de processos integrado a esses modelos. Depois, nós temos a otimização de processos, também integrada. E, por fim, a digitalização e automação. Importante ressaltar aqui que tudo isso funcionando integrado, conciso, não separadamente. Avançamos um pouco mais. Trouxe aqui para vocês uma representação bem ilustrativa dos diversos níveis que enfrentamos na indústria, desde o nível fundamental até o nível mais geral, a digitalização, a cooperatividade de processos. E o objetivo dessas linhas de trabalho que desenvolvemos no ALICE, no LSRE, é para promover a integração de cada um desses níveis, desde o nível mais fundamental até o nível mais global, promovendo novas soluções aos desafios que enfrentamos hoje em dia. Então, vamos falar um pouco sobre isso, bem brevemente. Primeiramente, falando sobre a integração da escala fundamental do processo com a escala de processo. Como é que fazemos isso? Sabemos que, em um processo de uma transformação química ou de uma transformação física, nós envolvemos a química que está por trás do processo. Então, aqui nós buscamos integrar, através de elementos de inteligência artificial, desenvolvimento, como já falamos aqui sobre a criatividade de sistemas de inteligência artificial, desenvolver novas moléculas capazes de ter uma determinada aplicação. Ou seja, nossas ferramentas aqui de aprendizado supervisionado e não supervisionado vão criar moléculas. E, ao passo que elas criam novas moléculas, elas são analisadas o domínio de aplicação dessas moléculas, seja para uma reação catalítica, seja para um processo de separação. E, dado que nós temos essas moléculas já criadas, nós vamos ter modelos de inteligência artificial classificando a atuação dessas moléculas em escala de processo. E aqui fazemos a integração das escalas, que é um modelo do processo, um modelo físico conhecido, modelo de engenharia, integrado com os modelos de inteligência artificial. Nesse momento, nós podemos otimizar um processo em escala industrial que considera não somente as variáveis de operação, pressão, temperatura, composição, mas também as variáveis fundamentais, desenho do catalisador, do dissolvente, do solvente, dos reagentes e assim por diante. Então, agora temos uma integração desde o nível fundamental ao nível de processo. Já que temos isso, podemos ir agora para a operação da unidade. Podemos ir para falar de controle, para falar de otimização e falarmos da digitalização. Com base nesses modelos, então, vamos promover a integração em larga escala. Então, eu trouxe aqui para vocês uma representação ilustrativa do que encontramos hoje em dia na indústria. É uma camada hierárquica, que temos a parte da gestão da indústria, seguida pela camada de otimização, seguida por uma camada de controle avançado, seguida por uma camada de controle simples, distribuída na planta, a controlar os elementos finais, as unidades processuais. O que é que nós estamos a fazer aqui? Utilizando esses modelos e novas tecnologias de Scientific Machine Learning, nós vamos integrar todas essas camadas, promovendo um estreitamento de laços entre a gestão e os elementos de campo, e não só, promovendo também a capacidade de digitalizar esses sistemas, criar sistemas cooperativos, sistemas que se entendam, mas não somente isso, que entendam o ecossistema que eles estão inseridos. Como fazemos isso? Para finalizar essa parte, aqui a integração das escalas, falamos do nível 1, integrado com o nível 2, nível 3, nível 4, e agora um exemplo geral dessa integração, que são indústrias que agora são capazes de não só se perceber, mas se perceber o ecossistema que ela está inserida, perceber o produtor da matéria-prima e o consumidor final, conectado através da inteligência artificial e da engenharia de processos e sistemas, promovendo essas sinergias, do mais fundamental até a escala mais geral do processo. Por fim, eu trouxe para vocês essa frase
do Klaus Schwab, que diz que as mudanças que nós estamos vivendo é tão profunda. Na história da humanidade nunca existiu um momento de tão grande potencial ou tão grande perigo. E essa investigação que nós estamos a fazer no ALICE, no LCRE, é no sentido de promover as grandes promessas que nós temos dessas novas tecnologias e evitar os potenciais perigos. Muito obrigado pela atenção, obrigado às agências de financiamento e qualquer dúvida, qualquer questão, estou à disposição. Comentários, perguntas? Obrigado. Obrigado a todos os oradores e obrigado por terem ficado a assistir até ao final desta sessão. Espero que tenha sido útil para todos. Boa tarde.